Taurinas, taurinos do meu pequeno coraçãozinho, como é que vocês estão, meus amores? Espero que estejam bem. Seja mais que bem-vindo ao seu nosso canal Flávio Tarô. Para quem não me conhece, sou Flávio Augusto. Bora para a leitura de fevereiro de vocês? Vamos lá, meus amores. Lembrando que são energias predispostas, o que isso quer dizer? São energias predispostas sim a acontecer, tá? Ressoando um pouco, até bastante, por isso é importante ficar até o final. Se vai acontecer ou não, isso já não é uma questão do tarô nem do tarólogo, e sim sua, ok? Lembrando também que você não precisa ter o signo solar em touro, você pode ter ele forte no mapa, essa leitura serve para você também, ok? Bora lá. Fevereiro, signo de touro, tarô, por gentilângues. Já abrimos bem aqui, abrimos com a lâmina do louco. Mais uma, tarô, por gentileza. Nossa, que interessante. Do 0 ao 21. Bem interessante. Do louco ao mundo. Vamos lá. Clarifica o louco, tarô, por gentileza. 4 de pentáculos. Vamos lá, lâmina do mundo, tarô, por gentileza. 6 de espadas. Temos mudanças aí, mudanças geográficas, inclusive, né? Disponíveis aí para taurinos do meu pequeno coraçãozinho. Mudança de bairro, de cidade, de estado, de país, de planeta. Vamos lá, olha que interessante, meus amores. Nós abrimos com a lâmina do louco, né? E na sequência veio a lâmina do mundo. Que é interessante que geralmente, né, o mundo vem, a finalização de um ciclo, o início de um novo ciclo, né? E aí entra a lâmina do louco novamente, que seria o início da jornada do herói aqui, né? E aqui tá meio que invertido, mas vamos entender melhor essa parada. A lâmina do louco foi clarificada pelo 4 de pentáculos, que pode significar aqui alguma situação de apego, né? Na realidade, tem até uma mensagem bem específica aqui de alguma coisa que pode ter começado aí, né? Algum tipo de jornada que pode ter começado muito rápido, alguma situação começou muito rápida, houve um determinado apego a essa situação e essa situação finalizou, sim, bem rápido, né? Então a gente pode estar falando aí de alguma coisa que pode estar relacionada aí a trabalho ou questões relacionadas a dinheiro também. Relacionamento? Pode ser sim. Tá? Mas a mensagem aqui principal não é essa. O que acontece? O 4 de pentáculos, clarificando a lâmina do louco, me mostra uma determinada estabilidade, né, com relação a uma nova jornada. Aí uma nova situação que pode estar ocorrendo aí para taurinos no mês de fevereiro. Essas situações elas podem envolver algum tipo de mudança ou até mesmo algum tipo de finalização de alguma coisa, onde houve um processo de transição por parte de taurinos. Então vamos supor aqui, vou colocar por exemplo um trabalho, finalizou-se um trabalho aí, uma jornada de um trabalho, e aí houve um processo de transição nessa situação, ou até mesmo uma transição de carreira, uma mudança de carreira aqui, e algumas pessoas entrando aí numa nova jornada com relação a esse 4 de pentáculos, que traz uma situação de estabilidade, tá? O que acontece aqui? Na sequência, nós temos a lâmina do mundo clarificado pelo 6 de espadas. O 6 de espadas, ele me mostra com o mundo algum tipo de deslocamento grande aqui, pode ser sim alguma coisa relacionada à mudança, mas se for algum processo de finalização que aconteceu aqui para taurinos, é um processo de finalização que de uma certa forma vai trazer muitas mudanças aí na energia de vocês.
Vamos clarificar melhor isso daqui para a gente entender, meus amores. Porque está bem assimétrica essa leitura. Vamos entender melhor aqui. Eu já vou clarificar as duas situações e depois eu peço complementação. Vamos lá. Tarô, por gentileza, fala para mim aqui da lâmina do louco com a lâmina do 4 de pentáculos, rei de copas. Clarifica. A imperatriz. Nossa. Eu vou ter que pedir complementação na situação aqui. Fala para mim aqui do rei de copas com a imperatriz. Complementa, Tarô, por gentileza. Para trazer um entendimento melhor. A lâmina do mago. Nossa, muito arcano maior aqui. Só em... Clarifica o mago? Um 9 de ouros. Caramba, taurinas. Que doideira de um 4. Primeiro que a gente já tem uma energia do louco ao mundo, né? Que aqui pode mostrar uma baita de uma vitória aí para quem está iniciando projetos, trabalhos, relacionamentos. Aqui tem bastante coisa, né? Tem trabalho aqui. E essa situação do louco ao mundo, onde o mundo não representa de uma certa forma uma situação de finalização em si, mas sim uma situação de vitória, porque o mundo sempre traz essa conotação de finalizar uma trajetória com vitória, com triunfo aqui. E com o 6 de espadas, clarificando essa parada, me mostra aqui um processo de transição muito forte. E olha que interessante, a lâmina do... Perdão, gente. O louco com o 4 de espadas me reportou em clarificação aqui o rei de copas, tá? Clarificado pela imperatriz. Aqui é o seguinte, bom, se a gente pegar o rei de copas, não é a energia de vocês, né? Taurinas, taurinos, vocês são um signo de terra, o rei de copas é um signo de água. E ele fala bastante de questões sentimentais. Você pode ter forte no mapa aí câncer, escorpião ou peixes, ou pode estar lidando com essas energias, enfim, com alguém que contém essas energias, onde a imperatriz clarificando um rei de copas me mostra aqui uma situação de uma fase que chega de uma certa forma aí para vocês, taurinas, taurinos, que é uma fase muito tranquila, que é uma fase que vai trazer algumas questões sentimentais, vai deixar algumas questões sentimentais, inclusive latentes aqui, para algumas pessoas, inclusive para mulheres, obviamente, tá? Tem uma energia muito forte aqui de gravidez, para quem quer, tá? Tem uma energia muito forte de gravidez. E aqui a imperatriz, eu não tenho muito o que falar dela, é uma lâmina altamente próspera, é uma lâmina de muita abundância, muita prosperidade, criatividade, novas fases. Só que eu achei interessante é que veio complementando a lâmina do mago, que é uma manifestação aqui na energia de vocês, meus amores, muito forte, clarificado pelo 9 de ouros, né? Então a gente foi do louco ao mundo, do 4 de pentáculos ao 9 de pentáculos, onde o 9 de pentáculos aqui, 9 de ouros, ele representa aquela parte do target, né? Os nossos objetivos que a gente de fato quer, como a gente tem. Então, assim, o que eu estou percebendo? Que seja o que for aqui, adapte ao seu momento, trabalho, relacionamento, viagem, mudança, projeto, etc, 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 tá? Seja o que for aqui que você vai entrar nessa jornada, tá? Ou você já entrou, talvez, aqui para algumas pessoas, é como se você estivesse olhando somente um objetivo, o que você quer, o que eu quero, questões de prosperidade, financeiro, um relacionamento dentro de um contexto de estabilidade emocional e tal, tudo isso, clarificando o mago, vamos colocar assim, tá? Onde o mago é o que? Seria a manifestação, seria o combustível aqui para você estar atingindo de fato esses objetivos aqui, colocando, né, observando a lâmina do louco como algo novo que você inicia aqui.
Vamos lá, tarô, por gentileza, eu preciso clarificar a lâmina do mundo com 6 de espadas. O que pode ser dito? 7 de espadas, estranho. Clarifico 7 de espadas. 9 de espadas, clarificando 7 de espadas. Vou precisar de complementação aqui. Nem tudo são flores, né? O que é isso? Fala aqui, complementa, tarô, por gentileza. Rainha de Pentáculos, a energia de vocês. Mexa essa galera que você não vai ficar. A energia de vocês. Clarifica a Rainha de Pentáculos. 6 de copas. Algumas pessoas podem estar voltando aqui para a terra natal, né? Voltando para alguma situação. Tem uma determinada preocupação com esse processo de finalização aqui. Se aqui representou, por exemplo, o que eu falei no começo aqui para vocês, de algo que se iniciou e teve uma finalização rápida, tá? Essa situação, ela tá me reportando aqui um 9 de espadas que traz muita preocupação, muita ansiedade, clarificando um 7 de espadas, que é um processo de autofurtividade aqui. Ou alguém preocupado aí com alguma coisa um pouco mais complicada. E aí tem um processo envolvendo algum tipo de passado aqui. Envolvendo alguma questão de passado. Por outro lado, para quem não é essa situação de que se iniciou algo, finalizou, aqui existe algum tipo de ansiedade com relação a essa lâmina do mundo, que seria o frigir dos ovos, vamos colocar assim, né? Seria o objetivo, né? Porque existem algumas coisas do passado aqui que podem estar interferindo nesse novo processo. Pode ser alguma coisa envolvendo relacionamento, alguma coisa que pode ter tido algum tipo de traição, algum tipo de situação complicada, né? Eu vou pedir mais uma complementação aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo, taurinas, taurinos. Complementa, tarô, por gentileza. Vamos lá. A lâmina do 2 de ouros com pajem de paus. Não é uma situação nesse momento que está trazendo ou que vai trazer entusiasmo. Tem uma determinada preocupação com alguma coisa que envolve o passado. O que é esse 6 de copas, tarô, isoladamente? 5 de paus, conflitos. Algumas situações conflituosas. Pode ter... 6 de pentáculos é interessante. Ele fala de alguém que com 5 de paus, fala de uma troca que não foi tão justa em algumas situações do passado aqui. Tá bem assimétrica essa leitura. Fala do 9 de espadas, essa preocupação isoladamente. O julgamento, houve um processo de finalização de alguma coisa. Taurinos, vocês estão preocupados aí com relação a uma nova situação? Aqui está me mostrando que pode ter havido, por exemplo, um fim de um relacionamento, alguma coisa do passado, ou o fim de alguma coisa que pode ter aqui relação com o trabalho, onde, de uma certa forma, isso está influenciando essa nova jornada. Isso, na realidade, está influenciando até um processo de objetivo aqui, né? Como que vai ser meu objetivo? Se, por exemplo, vou dar só um exemplo, tá? Por exemplo, você estava num relacionamento onde você tinha um objetivo X, tá? Com essa pessoa. Vamos supor, comprar uma casa na praia, alguma coisa assim,
tá? Ou ir morar numa casa na praia. E aí houve um processo de finalização desse relacionamento, só que você continua nesse objetivo de morar numa casa na praia lá. Só que essas questões do passado, elas talvez estejam influenciando esse novo processo que você está, e talvez aqui esteja causando algum tipo de ansiedade, de preocupação, alguma coisa muito complicada mesmo, angustiante, onde essa situação, de uma certa forma, te atrapalha, porque cria um processo de autofurtividade. É como se toda hora, por exemplo, talvez você criasse aqui, não é criasse, mas, sei lá, acontecesse alguma coisa que te impedisse de chegar nesse objetivo aqui, por exemplo, de morar nessa casa na praia, né? Ou comprar, sei lá, enfim, alguma coisa assim, tá? A lâmina do julgamento veio clarificando esse 9 de espadas, então me mostra que existiu alguma coisa aqui que entrou em um processo de finalização. Pode ser que para algumas pessoas aqui isso nem tenha acontecido, mas pode estar a ponto de acontecer, né? Flávio, não é relacionamento, é trabalho, né? Aí já é, por exemplo, tinha um projeto, né, de um trabalho, vou usar a casa na praia, você comprou uma casa na praia, porque você ia mudar para lá, para trabalhar lá, e aí houve um desligamento, e tipo, ou você comprou a casa, enfim, e agora, tipo, você não sabe mais se você faz, porque tem uma nova situação. Para algumas pessoas pode ser um novo trabalho, algo diferente, que meio que te desviou aqui, tá? Do seu objetivo. Isso está causando algum tipo de ansiedade, algum tipo de preocupação com relação a isso. Algo que era para ser muito entusiasmático, né, passou a ser mais preocupante. Houve um desequilíbrio em alguma situação aqui, tá? Eu falo houve porque eu vejo como um presente, vamos dizer assim. Mas isso pode ter acontecido, pode estar acontecendo ou pode vir a acontecer, tá? Não estou falando que vai haver uma finalização de relacionamento e não estou falando que vai haver uma demissão aí, tá? Estou falando que alguns planos aqui de taurinos, de uma certa forma, mudaram por conta de alguma situação do passado aqui, alguma situação envolvendo o passado, alguma situação que pode ter envolvido algum processo de finalização aqui, e aí essas situações elas acabam ficando um pouco mais travadinhas. Vamos ver qual é que vai ser o desfecho dessa situação. Deixa eu tirar o mouse aqui. Tarô, por gentileza, me dá um desfecho aqui dessa questão aqui. 7 de espadas, ou 7 de paus, clarifica. Existe uma luz no fim do túnel. Existe uma luz no fim do túnel. O 7 de ouros não é o 9 de ouros, porque o 9 de ouros seria o quê? O objetivo, de uma certa forma, né? Mas o 7 de ouros, ele também é um resultado aqui, mas ele está mostrando que existe uma outra opção. Mas existem algumas pessoas que talvez estejam aí em um processo de resistência com relação a essa situação. O 7 de paus entra como esse processo de resistência, tá? Resistindo a alguma coisa, e o 7 de ouros seria essa lâmina opcional, seria essa parte opcional. O que acontece? O 7 de ouros... ele traz uma energia muito interessante, que é, bom, eu tenho alguma coisa, eu posso permanecer do jeito que eu estou nessa situação, mas eu posso pegar o que eu tenho e fazer alguma coisa diferente. Para algumas pessoas, aparece, ou já apareceu, vai aparecer uma segunda opção aqui, uma luz no fim do túnel, mas vai haver algum tipo de processo de resistência. Clarifica aqui para mim, Tarô, por gentileza. Só que tem uma outra figura aqui, tá? Calma que eu já vou falar. 3 de copas, onde o 7 de paus ele muda de figura. 2 de copas. Eita lasqueira. Caramba, Tarô, complica um pouquinho mais, não tem como?
Eu vou precisar compreender aqui o que esse 2 de copas com 3 de copas, tarô. Por gentileza, meu amor, vamos lá. O 6, então é uma vitória. Então, uma coisa muito boa, taurinas, taurinos. Há um processo de desconstrução trazendo uma realização. Para algumas pessoas tem alguma coisa aqui. Bom, vamos lá. Existe uma luz no fim do túnel, mas parece que alguém aqui não está querendo enxergar uma possibilidade ou não está enxergando uma possibilidade por estar resistente a alguma coisa. O que acontece? Principalmente em situações que estejam envolvendo relacionamentos, parcerias, onde há uma terceira pessoa envolvida aqui, tá? Esse processo de resistência, ele vai acabar, algumas pessoas vão acabar recebendo algum tipo de notícia ou informação não muito agradável. Vou dar um exemplo, tá? De tudo que eu falei aqui, existe uma situação de envolvendo um relacionamento onde pode ter havido aqui um processo, ou tá a ponto de haver um processo de finalização, tá? Levando em consideração o que eu falei, tá? Sobre mudar lá para a praia, vamos colocar assim, é só um exemplo. O que acontece? Algumas pessoas querendo manter uma situação ou resistindo, então, eu não aceito a finalização desse relacionamento, enfim, mesmo sabendo que talvez tenha energias de terceiros aí, né, envolvidos nessa situação, aparece algum tipo de informação aqui que vai trazer uma torre, vai trazer um processo de desconstrução, mas mais por uma questão de resistência, porque se o julgamento está na mesa aqui, me mostra que, inclusive, possa ter havido até a finalização de algum tipo de processo kármico na energia. E essa leitura ela pode estar altamente espelhada, ou seja, eu estou falando para você, mas essa situação está acontecendo com uma outra pessoa que talvez você esteja lidando aqui. Por outro lado, aqui, vendo o inverso desse 7 de paus, onde o 7 de paus ele muda de figura, ele passa a ser um processo de luta, né? Você lutando por alguma coisa. Aqui eu vejo muitas taurinas, muitos taurinos que passaram por esse processo complicado, dando a volta por cima, sim, tá? Tem um processo de celebração, tem um processo aqui para algumas pessoas, inclusive, se tem alguma questão envolvendo o relacionamento, tá? E tem o que eu acho maravilhoso nessa lâmina, né, da torre, que traz uma energia às vezes meio complicada, mas quando ela é de fato, quando a torre é manipulada, é onde há um processo de desconstrução levando a uma situação de vitória, de reconhecimento muito forte, tá? Então nós temos os dois desfechos aqui, a situação de resistência e a situação de quem lutou para que alguma coisa aqui de fato acontecesse ao seu favor. E de fato vai acontecer. Tá? Gostaria que fosse assim para todo mundo? Obviamente, taurinas, taurinos do meu pequeno coraçãozinho. Mas não é, né? Então assim, eu particularmente, Flávio, escolheria a segunda opção, né? Eu tenho um 7 de ouros, eu tenho a possibilidade de fazer alguma coisa diferente, vou lutar por isso, né? Vou continuar seguindo o meu caminho aqui, vou entrar num processo de desconstrução e quando eu entro nesse processo de desconstrução é onde há de fato aqui uma vitória, vamos colocar assim, onde de fato eu consigo conquistar ali o que eu quero. Lembrando que a gente fechou com um 6 de paus aqui. Então é isso, meus amores. É essa mensagem que temos aí para o signo de Touro, fevereiro de 2023. Lembrando novamente, aqui não está dizendo, vai perder emprego, vai perder relacionamento. Não. Tem que saber discernir a leitura. E o que está na mesa é o que eu tenho que falar. Eu não posso ficar maquiando. Tá bom? Meus amores, pedi uma ajuda para você. Tá? Para vocês, signo de Touro. Eu quero agradecer vocês, obviamente, sempre
principalmente vocês aí que se inscreveram, que comentam, curtem, compartilham. Muito obrigado, de coração mesmo, tá? Agora a gente está com a meta, mais do que nunca, de atingir 100.000K. Estamos com 85 mil inscritos, né? 85 mil na família, nessa família Flávio Tarô. Eu vou pedir essa ajuda que agora, mais do que nunca, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se sua energia bateu com a minha, se inscreva aqui no canal, ajuda bastante demais, tá bom? E mais pra frente, essa semana, na realidade, eu vou abrir o clube de membros. Eu estava resistente a abrir o clube de membros, algumas pessoas pediram e eu sempre entendo que precisa haver uma troca. Então eu já meio que desenhei qual vai ser essa troca, tá? Então quem quiser aí, fica ligadinho no canal aí, tá bom? Meus amores, até semana que vem. Espero poder ter ajudado. Um mega beijo para você. Deixa eu achar o mouse aqui. Fica com Deus e tchau, tchau.